Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todos. Hoje eu não pude estar presente na reunião, então resolvi gravar esse videozinho aqui para que a discussão pudesse continuar, tá bom? E todos pudessem ter acesso. Então, o tema que ficou comigo aqui é por que jogamos o 5-1, tá bom? O 5-1 é um sistema, né, de jogo que vai surgir lá nos anos 70 e 80, né, e começou a ser muito utilizado a partir dessa época, né? E exatamente porque o esporte, né, o nosso esporte estava se evoluindo, né? E a partir disso passou a ter uma série de necessidades ofensivas, né? E aí foi surgindo o 5-1, né? E a gente pode colocar como marco na evolução, né? Lá nos anos 80, o time de 84 dos Estados Unidos, né? Dirigido por Doug Bill, tá? Por que é um marco? Porque ele ficou toda a essência daquela forma de jogar daquela equipe, ela se mantém hoje. Então, assim, a gente pode ver que a questão dos ponteiros passadores, né, que são responsáveis, são a base do passe, né, da recepção, e que naquela época assim, tinham o apoio dos centrais, hoje tem o apoio do líbero, tá? Mas a base são os ponteiros. A gente tem a questão do oposto, né, que é um jogador assim, um oposto muito forte, né, ficou marcado naquela equipe, tanto a equipe dos Estados Unidos quanto do Brasil também tinha um oposto muito forte, e principalmente a questão da versatilidade das jogadas, que era permitida por uma organização do rodízio, né, em que o ponteiro que estava na rede, né, conhecido como P1, ele saca logo após o levantador, né, após o saque do levantador. Então, eles estão próximos ali, então toda essa organização fez com que assim tivesse uma série de jogadas ali que eram executadas, como desmico, between, degrau e por aí vai, que eram comuns na época. E aí, assim, como eu falei, por que foi um marco? Porque a essência daquela forma de jogar da época, ela se mantém até hoje, tá? E é jogado, né, pela maioria das equipes adultas e de alto rendimento, né, o 5-1, tá? E aí ele foi evoluindo, e será que hoje nós não poderíamos pensar no 5-2, né? E aí com o líbero, né, que vai surgir lá no final dos anos 90, início de 2000, como jogador de defesa e de recepção, e que hoje também já levanta, né? Então, assim, será que não poderíamos pensar num 5-2, né, hoje? E aí, respondendo a pergunta, por que nós jogamos o 5-1? Né? Porque é um sistema, né, que os jogadores eles já passaram pela base, já passaram pelo processo de especialização. Então, eles já sabem as posições dele. E aí a gente tem, é claro, as possibilidades ofensivas. E quanto mais próximo do alto rendimento, né, do altíssimo rendimento, mais adaptações podem ser feitas, né? Os jogadores eles podem ter mais versatilidade, ocupar mais de uma posição, né? Manter a mesma posição, mas na hora de uma determinada jogada ou rodízio, atacar de uma determinada forma, né? E aí eu lembro, é claro, do Brasil de 92, de Barcelona, né? Ganhou sua primeira medalha de ouro, né? Em que nós tínhamos um oposto, que era o Marcelo Negrão, que atacava de todas as posições mesmo, né? Com alta performance. Da entrada, do meio, né? Bola de central, da saída, fundo saída, fundo meio e até fundo entrada. Tá? O Maurício botava uma bola para ele também. E assim, era interessante, porque essa organização fez com que o Brasil ganhasse seu primeiro título. Tinha uma rede em que o Carlão, que era o central, atacava pela saída, o Marcelo Negrão atacava as bolas pelo meio. Né? Então, tudo isso por quê? Porque eram uma equipe de altíssimo rendimento, com grande versatilidade, que era proporcionado pelo sistema. Tá? E hoje em dia a gente sempre pensa aí, né, em pelo menos 4 jogadores atacando, quando não 5. Né? Então, no K1, né, ou depois de uma bola da futebol que volta, né, você tem sempre aí 5 jogadores, 4 jogadores atacando. Tá? E aí eu queria falar um pouco novamente dessa questão do oposto, porque ele, para mim, é o elemento diferencial do 5-1 em relação aos demais sistemas. Tá? Pela regra, nós podemos ter líbero até no 6-0, né? A regra 6-6, né? A regra não diz nada a respeito disso, né? De proibições e tal. Né? Levantador, a gente tem no 4-2, no 6-2, né? Mas o jogador exclusivo do 5-1, que só tem no 5-1, é o oposto. Tá? Bem, é um jogador que tem que ser um jogador de virada de bola, né? Um saque potente e bloqueio. Essa é a ideia quando surgiu lá. Né?
O Brasil teve grandes opostos, né, na sua história, alguns que nem foram titulares na seleção, mas que eram grandes opostos. Lembra aqui de Pezão, de Max, lembro do Joel também, né? Lembro do Pampa, que era reserva. Então, todos os grandes opostos que atacavam em qualquer posição, né? E eu acho que é isso, assim, o oposto é esse jogador que em alto rendimento ele deve atacar com alta performance em qualquer posição, tá? Tem que ser aquele que vai virar a bola, né? E aí, assim, nós já comentamos sobre isso na aula, as adaptações atuais que o oposto ele ataca sempre na saída, né? Esses grandes opostos da história, eles sempre atacaram em todas as posições com alto rendimento, né? Com alto resultado. Então, a gente precisa pensar, né? Porque, voltando para isso, eu estou notando que está sobrecarregando muito aquele ponteiro. Ele tem que sair muito, muito lá do meio da quadra para atacar a bola na ponta, né? E aí o jogador que deveria ser aquele de virada de bola, né? Está sempre indo para a saída, enfim. É só um pensamento assim, observando aquilo que a gente viu aí na história e nas seleções vencedoras aí do passado, tá? Por que nós não deveríamos jogar o 5-1, né? Então, assim, se as capacidades, né, dos jogadores anteriormente, elas não puderem ser executadas, será que vale a pena jogar o 5-1? Né? Às vezes a gente vê equipes muito jovens, né, em que o levantador não consegue nem levantar para trás direito, né? E aí porque, né, você não tem um oposto, uma oposta jovem, né, que consiga colocar essa bola no chão, então vale a pena jogar o 5-1, né? No caso de um levantador inexperiente ou impreciso, né, que está em desenvolvimento, sem boa coordenação e distribuição das jogadas, será que vale a pena a gente jogar com 5-1? Seria mais fácil para que ele ficasse mais confortável, né, botando a bola para frente somente? Então, é importante pensar, né, que assim, a melhor equipe de voleibol feminino da história, né, por resultados, né, que é a equipe de Cuba, jogou a maior parte do seu tempo 6-2, né, que é o 4-2 com infiltração, que também é conhecido por causa delas como 4-2 cubano, né? Era uma equipe que tinha centrais muito fortes, uma ponteira que era absurda, né? E levantadoras atacantes, né, regulares. A equipe armada, né, organizada, de acordo com as características das suas jogadoras, tá bom? E aí, assim, para a gente refletir aqui no final, eu faço a seguinte paráfrase, né, de uma frase de uma pessoa famosa, talvez a pessoa mais famosa da história, talvez vocês vão reconhecer, né, essa frase, é só trocar as palavras, tá? Que o sistema de jogo foi feito por causa da equipe, e não a equipe por causa do sistema de jogo. Então, às vezes, a gente acha, né, que a gente tem que jogar o 5-1 em qualquer situação, e na verdade não é isso, né? É o sistema que foi feito para a equipe e a gente adapta a nossa equipe àquele sistema que é melhor para ela, tá bom? Então é isso, um abraço para todos aí, espero encontrá-los bem na nossa parte prática. Até.